Olá, queridos e queridas alunas, que bom mais uma vez agora para a nossa segunda videoaula e é com muita alegria que a gente volta a tratar do assunto que a gente começou agora há pouco, desempenho humano. E agora nós vamos trabalhar essa ideia aqui, análise de cargos e salários. É algo que com certeza mexe com a vida de todo mundo, não é verdade? Porque você inserido numa empresa, você naturalmente ocupa um cargo, evidentemente, atribuído de N tarefas, é claro, e a consequência, naturalmente, desse trabalho exercido, muito bem conduzido, de forma amplamente profissional, a gente naturalmente vai estar sendo recompensado por um salário. Então vamos juntos agora para a gente entender como que a gente trabalha essa ideia de em que momento que eu analiso o cargo, em que momento que eu analiso o salário, quem merece, quem não merece, quais são as estratégias, as ferramentas para isso. Temos aqui, como sempre, definições para deixar você cada vez mais inteirado do assunto. Cargos é o conjunto de atribuições de natureza e requisitos semelhantes e que tem responsabilidades específicas a serem praticadas pelo seu ocupante. É aquela ideia, como a gente comentou agora há pouco, é a responsabilidade atribuída, o cargo em si. E é aquela ideia, como a gente falou na nossa aula anterior, você entra na empresa, ocupa naturalmente um cargo e progressivamente você pode estar sendo promovida dentro da empresa. O salário é a conta prestação em dinheiro, naturalmente recebida, seja ela via depósito online, em conta e assim por diante, periodicamente pelo corpo funcional, em face de um trabalho desenvolvido num espaço de tempo previamente definido. Costumeiramente é aquela ideia do mensal. Você trabalha 30 dias e você recebe. Sistemas e tipos de salários. Achei interessante trazer essa ideia para que a gente consiga entender os vários tipos de salário, porque nós não temos assim, um salário fechado, apenas um tipo. Nós conseguimos abrir aqui a ideia para 6 tipos. Nominal, ou mais conhecido como salário bruto, é aquele que consta da ficha de registro, da carteira de trabalho, de todos os documentos legais, a ser expresso em hora, semana ou mês. Tem as formas de você ganhar. Você ganha por hora, você ganha mensal. Efetivo ou líquido é o valor recebido pelo funcionário, o empregado, já descontado as obrigações legais. Naturalmente, cada um dentro da tabela de retenção, assim por diante. O INSS é padrão para todos. Em alguns que atinge a tabela, vai ter também o imposto de renda, entre outros tipos de desconto e de retenções. Por exemplo, contribuição sindical anual, acontece todo mês de março, ela entra aqui entre outros, por exemplo. Salário complessivo é o que tem inserido no seu bojo todo e qualquer parcela adicional. Por exemplo, hora extra, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade e assim sucessivamente. Por quê? Você é contratado naturalmente com um salário base. E aí, é claro, você trabalha em horários diferentes. Você trabalha até as 22 horas, você trabalha das 22 horas até as 5 da manhã, você trabalha em escala de 6 em 6 horas, então naturalmente você vai ter um adicional. Você trabalhou dentro da lei, naturalmente nós sabemos, 8 horas diárias, você pode trabalhar no máximo 2 horas extras por dia. Ao longo do mês você vai ter naturalmente ali o pagamento referente a essas horas extras. E é conhecido como salário complessivo. Aqui nós temos os tipos de salário ainda. Salário profissional é aquele cujo valor está expresso na lei e se destina especificamente a algumas profissões. Por exemplo, médico, engenheiros, psicólogos e assim por diante. Por que o salário profissional? Ele, teoricamente, ele remete àquela ideia. Por exemplo, um médico, um profissional da área da medicina, médico, médica, ele tem naturalmente um piso. É dali para cima, não para baixo, vamos dizer assim. O engenheiro também ele segue um padrão, por isso fala a ideia do profissional. Nós aqui como administradores também, você hoje técnico, daqui a pouco futuro administrador, administradora, também temos ali um piso. Então o salário profissional ele é entendido num quesito dessa forma. Salário relativo é a figura de comparação entre um salário
e de uma empresa para a outra, né, ou na mesma empresa, então você faz essa ideia do relativo. Por que, por exemplo, eu trabalho no ramo de recursos humanos nessa empresa e o meu salário é X, e por que lá na outra empresa o salário é Y? Então tem uma relatividade. Você pode fazer uma ideia, por exemplo, de uma igualdade salarial num contexto, por exemplo, de uma capital, de uma cidade, de uma região, assim por diante. Salário absoluto é o montante que o funcionário recebe líquido de todos os descontos e que determina o seu orçamento. É aquela ideia, você consegue receber e consegue suprir naturalmente as suas necessidades. Vamos aqui agora àquela análise da função. Nós falamos do cargo, falamos do salário, questão das tarefas, agora vamos aqui abordar de forma direta. É um conjunto de elementos que requer esforço humano para determinado fim e quando tarefas suficientes se acumulam para justificar o emprego de uma pessoa que surge ou então a função. Por exemplo, como a gente sabe, você tem um cargo e naturalmente ele é atribuído de tarefas. Até que ponto quais tarefas são atribuídas? Um exemplo básico. Temos lá o assistente administrativo, por exemplo. Dependendo da empresa, ela faz uma análise de cargos, tem o assistente 1, 2 e 3. Cada um desses vai ter uma atribuição de tarefas. Porque o assistente 1 não pode ter a mesma atribuição de tarefas do que o assistente de nível 3, por exemplo. Por isso que a ideia se trabalha dentro dessa escala de cargos. Função. É definida por representar um conjunto de deveres, tarefas e responsabilidades que requer serviços de uma pessoa. A gente concorda que a função ela abrange mais do que a questão da tarefa. Porque automaticamente, eu já executei minhas tarefas, está tudo ok, obrigado. Só que aí o que acontece? Dependendo a função que você ocupa, você tem responsabilidades a mais. Responsabilidade de decisão, responsabilidade de gerenciar, responsabilidade de lidar com as pessoas, responsabilidade de liderar. Então a ideia da função ela fica nesse foco do aumento da responsabilidade no caso. Descrição e especificação dos cargos. Descrição dos cargos. Descrever um cargo significa relacionar o que o ocupante faz. E, naturalmente, essa descrição retrata de forma simplificada o conteúdo das principais responsabilidades. Por que a ideia? Vamos entender. Um assistente financeiro, o que cabe a ele, por exemplo? Pagamentos, recebimento, lançamentos de nota, controle, fechamento de caixa banco, gerar relatórios, encaminhar documentação para a contabilidade. Está ali descrito supostamente o que cabe a este cargo nesse exemplo que a gente colocou aqui agora. Especificação dos cargos. Essa etapa complementa a anterior. É caracterizada pelo relato dos requisitos, responsabilidades e esforços necessários à pessoa que irá ocupar o cargo. Estamos falando de 4 grandes áreas a serem observadas e avaliadas. Temos aqui a ideia, especificação dos cargos, para ficar bem definido para nós. Essa tabela está aqui, você vai naturalmente, ela consta no nosso conteúdo apostolado, que já está disponível naturalmente na plataforma para você. E aqui você consegue ter todo esse entendimento, desde o quesito da área física, responsabilidade, as condições de trabalho, porque também o cargo, ele também tem que nos proporcionar o quê? Condições apropriadas para você desenvolver naturalmente as suas funções, a sua função, as suas tarefas. Avaliação de cargos e salários. Temos um exemplo aqui, né? A avaliação de cargos irá permitir o estabelecimento da estrutura salarial, que determinará consistentemente os salários a serem pagos. Por que essa ideia? Garantir corretamente os cargos, manter critérios uniformes nas avaliações, garantir a aceitação posterior.
das avaliações e pela participação de indivíduos das diversas áreas da empresa. É aquela ideia fundamental. Como que eu vou desenvolver essa análise de cargos dentro da empresa? Eu tenho que atribuir salários compatíveis, naturalmente. Se eu tenho uma estrutura no meu organograma, né, naturalmente que distribui lá gerência comercial, gerência logística, gerência administrativa, gerência contábil, concordamos que tem que ser um padrão de salário gerencial, automaticamente vem lá os técnicos, né? Depois vem os assistentes, então tem que haver esse padrão. Naturalmente a área de vendas, a área comercial, ela sempre é atribuída de comissões. Então tem aquele padrão fechado de um salário, que naturalmente é contratado, que é o que nós vimos agora há pouco, que é o famoso salário bruto, base, e aí, consequentemente, dependendo do desempenho do colaborador da área de vendas, ele vai conseguir naturalmente ter um salário mais elevado. A avaliação ainda, ela pode ser analisada pelos métodos quantitativos e qualitativo. No quantitativo, o escalonamento e o grau de pré-determinados. E no quantitativo, os pontos a serem abordados e a comparação dos fatores. Pesquisa salarial. É aquela ideia, queridos e queridas alunos, até que ponto que eu realmente estou pagando um salário de acordo para os meus colaboradores na minha empresa, está sendo desenvolvida essa ideia. Aí nós temos aqui, estrutura salarial, a pesquisa é feita por empresas nas quais tenham participado. Ainda a estrutura salarial, uma outra forma, pesquisa feita por empresas especializadas, é aquela ideia, faz uma pesquisa a campo, analisa, para ter uma amostragem de ideia. Pesquisa promovidas pela própria empresa. A própria empresa, no transcorrer da sua vivência, ela consegue também ter essa análise. O salário que nós pagávamos lá algum tempo atrás para os nossos vendedores está compatível hoje? Essa é a ideia da pesquisa de forma interna dentro da própria empresa. Ainda na pesquisa salarial, depois desse passo dado, que nós vimos agora há pouco no outro slide anterior, o desenvolvimento de uma pesquisa salarial pode ser dividido em 3 partes. Primeiro, pela coleta de dados, conforme aqueles passos que nós vimos anteriormente, a tabulação feita no Excel, feita em programas específicos para que você realmente esteja calçado das informações, e a apresentação dos dados. A apresentação dos dados é aquela ideia, você realmente formaliza a sua pesquisa, a sua coleta, foi através de amostragem em outras empresas, foi uma pesquisa no mercado local, na capital, até que ponto que está sendo a variação de salário, até que ponto a nossa empresa está sendo justa, na verdade, nesses pagamentos, e você apresenta de forma escrita, de forma em apresentação para os gestores e assim por diante. Para quê? Para que você tenha essa documentação que vá realmente te calçar para situações posteriores. E aqui, a ideia da pesquisa salarial, uma estrutura, uma ideia. É um conjunto formado por diversas faixas salariais, agrupando cargos com avaliações próximas, contemplando no interior de sua estrutura valores salariais calculados e que naturalmente desempenhados para atender uma política. Essa política da empresa é aquela ideia. Naturalmente, quando você é contratado, você participa de todo o processo seletivo, naturalmente, conduzido pelo RH, depois numa segunda etapa pelo departamento pessoal, a gente tem que saber dividir bem essa ideia, né? Aí você é contratado, o seu salário inicial lá, esse exemplo básico nosso aqui, se inicia com R$ 1.200. Aí gradativamente, ao longo do passar dos anos, você vai subindo de nível aqui naturalmente, numa mesma linha de cargo, você era assistente 1, 2, 3, 4, 5, e gradativamente você vai recebendo esses aumentos agregados a partir daquele inicial lá atrás naturalmente. Política salarial é um conjunto de princípios e diretrizes que refletem a orientação e a filosofia da organização. Essa política salarial não é estática, pelo contrário, ela é dinâmica e evolui. Por que essa ideia? O nosso país ele sofre várias situações econômicas, então o que acontece com isso?
moedas foram sendo modificadas ao longo dos tempos. Você que está aí participando conosco, com certeza deve lembrar da época do Cruzeiro, Cruzados novos, o RV, e estamos agora no real. Então, como ficar estático numa situação dessa? Não tem como. Por isso, a política salarial ela tende a acompanhar a economia. E, é claro, também a ascendência da empresa. Porque um dia nós éramos micro, hoje nós somos uma média empresa. Então, quer dizer, nós podemos proporcionar um salário mais palpável, um salário mais desejável para os nossos colaboradores. E, é claro, o salário não é tudo. Os benefícios, muitas vezes, ele agrega e muito num contexto, quando a gente fala dessa composição, nós vamos estar vendo na nossa terceira aula, quando a gente fala de remuneração. E a política salarial é essa ideia, temos aqui uma estrutura, reajuste por promoção, reajuste por enquadramento e o reajuste por mérito. São as formas que é utilizada naturalmente para promover você, colaborador ou colaboradora dentro da empresa. Esses são os caminhos que são mais utilizados. Por mérito vai depender do seu andamento, do seu desenvolvimento, todo passo a passo. A promoção ela é merecida também mediante ao reconhecimento, a todo o seu esforço, a todo o grau de vontade de crescimento junto com a empresa naturalmente. E aqui a gente encerra mais uma aula, a nossa segunda aula, tratando de cargos e salários. E mais uma vez, obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu interesse. E vamos dar um tempinho, daqui a pouco a gente já volta para a nossa terceira aula.